esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então tome o seu lugar. Eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. E eu sei que nem todos puderam estar conosco em todos os cultos de quinta-feira que nós fizemos. E que cada culto nós falamos sobre uma maneira pelo qual o Espírito Santo se move, uma simbologia do Espírito Santo, né? Como ele se move, como ele age, porque ele é simbolizado através da água, do fogo, do vento. E nós aprendemos, né, o que acontece em cada uma desses moveres do Espírito Santo. Quando ele sopra como um vento, o que ele faz? Quando ele se move como fogo, o que ele faz? Quando ele se move como água, o que ele faz? Quando ele se move como óleo da unção, o que ele faz? E nós aprendemos sobre isso. E nessa noite, eu quero pregar cada culto aqui. Diga misericórdia. Ó, tá vendo? Ó, Mas eu quero relembrar esses pontos, né? Para que a gente possa, essa semana, ter uma clareza do que o Espírito Santo precisa se mover na nossa vida. É como água, é como vento, é como fogo, é como óleo da unção. Ou talvez, né, como é o meu coração muito fofinho e intenso, eu diria que eu quero de tudo isso um pouco, amém? Quantos querem de tudo um pouco? Então, prepare o seu coração. Então, queridos, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, onde é o tema do seminário, quando João Batista está batizando com água e ele fala de Jesus, ele diz, virá alguém muito maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu penso que talvez uma das alegorias, né, das simbologias do Espírito Santo como fogo, sei que não dá para a gente expressar que uma é mais importante que a outra, porque uma complementa a outra. Mas quando eu penso no fogo do Espírito Santo, eu consigo entender pela palavra de Deus que a ausência dele não apenas limita milagres, limita uma vida extraordinária, limita conquistas nessa terra, mas o fogo fala, queridos, da nossa salvação, da eternidade. Fala sobre como o Senhor virá buscar a tua igreja. Então a ausência do fogo na nossa vida pode colocar em jogo a nossa eternidade. Por isso que Apocalipse diz que os olhos de Jesus é como chama de fogo. Para incendiar a igreja, é um louvor que eu amo, né? Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja. Porque o olhar dele é como fogo. Para que fogo? Para incendiar o nosso coração. Às vezes a gente brinca, né, com os jovens, apaga esse fogo aí, irmão, esse fogo não pode ainda, né, porque é intenso, é às vezes incontrolável, e é esse fogo do Espírito Santo, por isso que Jesus na cruz é falado como a paixão de Cristo, porque a paixão é incontrolável, e o amor de Jesus por nós foi incontrolável, que levou ele a suportar a cruz. Então ele quer que esse mesmo amor, essa intensidade, essa revelação da cruz esteja na nossa vida. Então talvez a figura do fogo seja fundamental. Quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus está falando aqui, né? Apocalipse capítulo 3 está falando dos tipos de igreja. Nós somos a igreja, amém? Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Igreja, queridos, embora a gente fale, né, eu sou a igreja, eu falo que às vezes a gente fala umas colocações meio equivocadas diante da palavra. Hoje o Marcelo estava escutando um louvor lá, e eu escutando, e o louvor dizia assim, guarda o meu coração, guarda o meu coração. Eu falei, olha que louvor equivocado. Porque a Bíblia, o Senhor Jesus disse para o que para nós? Guarde o seu. Não é Deus que vai vir guardar o nosso coração, amém? Quem vai guardar o coração? Diga, sou eu. Então às vezes nós fazemos algumas colocações
equivocadas de Deus, das coisas de Deus. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 3, que está falando da igreja, né? E é isso que eu ia falar. A igreja de Laodiceia, que é a última igreja dos últimos dias, teologicamente falando, lá na linha do tempo. Mas às vezes nós fazemos essa colocação equivocada. Não, eu sou a igreja. Não, queridos, você é membro do corpo de Cristo. A igreja é isso aqui, é o corpo de Cristo. Reunidos num lugar adorando ao Senhor. Nós somos membros do... Você não vai encontrar essa colocação. Você vai encontrar a igreja na casa do irmão, a igreja que se reunia em tal lugar, a igreja... Amém? Então, isso é mentira do inimigo. E virou uma linguagem gospel. Não, eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja, eu adoro lá em casa. Eu adoro em qualquer lugar. Eu fico em qualquer lugar. Porque eu sou a igreja. Não, não é, queridos. Você é membro do corpo de Cristo. E Jesus irá buscar a sua igreja, sua noiva. Amém? E aqui no capítulo 3 de Apocalipse, ele fala, né? No versículo 15, ele diz assim, parte B. Não, vamos ler o 15. Eu sei o que vocês têm feito. Diga, Jesus sabe de tudo que eu faço. Penso, vejo. Tem muita gente que não peca por atitude, mas peca pelos olhos. Eu fui aconselhar uma pessoa muito amada, querida, uma pessoa da minha família, muito amada e querida. E ele tinha caído no pecado dos olhos, né? Da pornografia. E aí eu fui falar na palavra, isso é adultério. Isso é quebra de aliança, isso é pecado. Não. Eu não fiz nada. Como não? Jesus disse que se você olhar e pensar, você já adulterou. Mas aquela pessoa acha que ela não está pecando, ela não está causando morte, quebra de aliança no seu casamento, na sua história. E está gerando maldições. E eu falava para ela, você pensa quantas maldições você está acumulando para as tuas gerações que estão vindo por causa desse pecado? Enquanto você não confessar diante de Deus, eu confesso o meu adultério, não virá cura e libertação. Então, nós esquecemos que o Senhor conhece as nossas obras, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir. Que às vezes na frente é uma coisa, mas por detrás, a nossa linguagem é pecaminosa. Somos murmuradores, somos críticos, somos orgulhosos, somos apontadores de dedo. E nós nos esquecemos que o Senhor conhece todas as nossas obras. Então não importa o que eu sou aqui no altar, irmãos. Não importa o que eu prego, porque às vezes eu prego o que é certo. Eu aconselho o que é certo, mas o que vai me levar para a eternidade é o que eu faço. E se eu descer desse altar, e nas coisas mais simples do dia a dia, eu não servir ao Senhor com santidade, eu posso perder a minha salvação. Então, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o que nós temos feito, e Ele sabe se nós somos quentes ou somos frios. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, pastora. Amém. O que eu vou responder? O que você responderia no meu lugar? Amém. Mas a gente ora e sabe que às vezes está frio, está longe, está distante. Mas para ela diz que está tudo bem. Mas Jesus sabe. E Ele diz, quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de... É feia essa palavra, né? Vamos colocar uma palavra mais bonita. Estou a ponto de lançar-te fora. Porque se nós somos o corpo de Cristo, você já parou para pensar porque Jesus usa essa palavra nojenta, né, de falar? Porque se nós somos o corpo de Cristo, se isso aqui é o corpo de Cristo, como é que o corpo lança fora alguma coisa que não caiu bem nele? Como, irmãos? Daquele jeito ali, não precisa falar, é feio.
Então é muito sério. Ele fala, ou você, aí ele dá um conselho, ó, eu aconselho que de mim você compre ouro, vestes brancas, colírio para ungir os teus olhos. Então, queridos, por que fogo? Porque Jesus virá buscar uma igreja, diga quente. Diga como é que é, diga quente. Quente. Intenso. Quando Jesus conta aquelas parábolas das 10 virgens, lá em Mateus 25, cada um com sua lamparina, caminhando na sua vida, eu e você somos essas virgens. Espiritualmente falando, nós não temos outro Senhor, não temos ninguém que nos contamine, por isso que nós somos virgens diante de Deus, somos somente dEle, amém? E nós estamos caminhando na nossa história, e na nossa história tem as noites de tribulação. Quem já passou pelas noites de tribulação, pela enfermidade, pelo vale, pelas perdas, pelas lutas, todos nós passamos. Mas disse que durante aquela noite longa, 5 delas estavam cheias do azeite e as suas lamparinas permaneceram acesas. Mas 5 delas não se abasteceram do azeite e o fogo se apagou. E a ausência do fogo e do azeite fez com que elas ficassem do lado de fora. Como está o nosso azeite, igreja? Como está o nosso fogo? Se o Espírito Santo é o azeite, se o Espírito Santo é o fogo, como nós estamos? Nós precisamos nos relacionar com Ele. Não é ser religioso, é nos relacionar com Ele o tempo todo. É falar com Ele no nosso espírito o tempo todo. É sentir a presença dEle, lá quando nós estamos em casa, trabalhando no nosso serviço, e de repente vem aquela consciência dEle, sabe? Da presença dEle. Porque as 10 virgens estavam andando, eram do Senhor, estavam, quem sabe, trabalhando para o Senhor, mas se esqueceram do azeite, da presença. Queridos, se tirarem o Espírito Santo de nós seremos apenas uma religião. O que nos diferencia de uma religião é a presença do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só a letra. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, faz assim, isso mata. Mas o Espírito Santo, às vezes você está todo atrapalhado nessas coisas do certo, do errado, está tentando acertar, erra tentando acertar. Quem é assim? Porque eu sou assim, né? E você está lá, mas você está com o Espírito Santo, então não importa, Ele vai colocando as coisas no lugar, Ele vai te mostrando o caminho, Ele vai te convencendo do pecado, Ele vai gerando arrependimento, Ele vai gerando cura, Ele vai te dando palavra de conhecimento, Ele vai, por causa da presença dEle. Quantas vezes nós já ouvimos uma palavra 1000 vezes, mas naquele dia, você fala, entendi, né? Porque naquele dia o Espírito de Deus, era só letra, nunca você compreendeu, mas naquele dia o Espírito Santo falou com você, e você falou, meu Deus, eu preciso mudar essa história, eu preciso viver isso, eu preciso. Porque quem falou no nosso espírito? O Espírito Santo. Então essa vida no Espírito é essencial. Esse fogo do Espírito é essencial. Quando o Espírito Santo desceu ali em Atos 2. E eu acho tão interessante, diz que soprou um vento. Mas o vento ele é real, porém ele é invisível, amém? Você sente, mas não vê. Agora, o fogo diz que eles viram, Atos 2, diz que eles viram, diga viram, diga ver, visível. A multidão viu sobre aqueles discípulos, línguas, labaredas de fogo.
Então, um crente incendiado, quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, as pessoas veem isso em nós. Não que vai ver um foguinho aqui em cima, meu irmão. Se quiser ver também, glória a Deus, porque Ele está. Mas as pessoas veem a paixão no nosso coração por Jesus, pela palavra, pela igreja, pelo ministério, pelas coisas de Deus. É visível, porque a boca fala do que está cheio o coração, e o coração está incendiado pelo Espírito Santo. Não dá para esconder, amém? Não dá para esconder o fogo, amém? Não se acende uma lamparina e coloca ela debaixo da cama, disse Jesus, debaixo da mesa, mas se acende e coloca no alto para iluminar a todos. Então o fogo ele ilumina. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho, Salmo 105. Jesus disse em João 12, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo, quem anda na luz, não andará em trevas. Por que que às vezes nós pecamos, irmãos? Todos nós aqui pecamos, porque naquela área da nossa vida, ainda às vezes há trevas. A luz de Cristo não brilhou ali. Mas quando a luz brilhar, nós não andaremos mais em trevas. Seremos libertos. Então a luz, o fogo é essencial para a nossa salvação, amém? É essencial para a nossa eternidade. E o Espírito Santo quer incendiar a tua igreja. Buscar uma noiva apaixonada por Jesus. Intensa na vida espiritual. Não uma noiva apática, não uma noiva religiosa. Não uma noiva que cumpre rituais daquela igreja. Obrigações. Não, queridos. Quando nós éramos da igreja tradicional, nós íamos uma vez por semana. Né? Precisa falar. Aí nós nos convertemos, agora eu venho uma vez por semana no culto. Não, não é isso. É vida no Espírito. Ainda que você venha uma vez por semana, não está errado, não estou dizendo isso. Mas é uma vida no Espírito intenso. É um mergulhar na presença de Deus. É ter relacionamento com Deus. É deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. E você acha que para onde o Espírito Santo vai te guiar, irmãos? O Espírito Santo vai me guiar para ficar nas redes sociais todos os dias, quando eu chegar do trabalho, o Espírito Santo vai me guiar para mim assistir essa semana toda aquela série lá da Netflix. Qual a série agora que está aí, que é tendência? O Espírito Santo vai me guiar essa semana. Como é que faz o coraçãozinho da dorama lá? É assim? Irmãos, fala sério. Não é pecado, amém? Desde que eu já orei, já li a Bíblia, já tirei um tempo de adoração, agora eu vou relaxar um pouco, vou ver um negócio. Eu nunca vi, preciso até ver o que vocês andam vendo, né? Porque o pastor precisa saber o que as suas ovelhas andam comendo. Mas não deu tempo ainda de eu ver essa bendita adorando. Mas não é pecado. Não é pecado. É só o seguinte: não pode ocupar o único tempo que você tinha para dar para Deus. É só isso. Se é o único tempo que você tem, então dê ao Senhor. E Ele vai preparar um tempo para você ver a tua dorama, amém? Nem sei se eu posso falar isso, está sendo gravado, porque eu nem assisti esse negócio para saber se é bom ou não, né? Estou brincando aqui. Mas sabe, queridos, é isso, colocar o Senhor em primeiro lugar. Ter o nosso coração incendiado. Não tem problema fazer as outras coisas, não é pecado. Mas em primeiro lugar tem que estar o meu Senhor. Se eu tiver que escolher, eu tenho que sempre escolher Deus. Amém? Então o fogo do Espírito, o fogo do avivamento, ele é visível na nossa vida. E o fogo do Espírito Santo, ele consome aquilo que é palha, aquilo que é carne.
A palavra do Senhor diz que o fogo purifica o ouro, tira as impurezas. Então, quando nós andamos no fogo da presença do Espírito Santo, Ele vai tirando de nós aquilo que não é de Deus, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, o comportamento. Ele vai tirando, Ele vai nos purificando. Não precisa alguém sentar e falar que isso é pecado, porque o próprio Espírito Santo convence o nosso espírito. Porque Ele é um fogo purificador. Ele é um fogo refinador. Então, quais são as áreas da nossa vida que o Espírito Santo precisa purificar, refinar e incendiar? Amém? O Espírito Santo, Ele é, queridos, como um sopro de vida, como um vento que abre caminhos. Nós aprendemos lá em Êxodo, capítulo 14, quando Israel estava diante do mar, e o faraó vindo atrás. Deus falou para Moisés: levanta o teu cajado. O cajado era um símbolo da autoridade de Deus na vida dele. E Jesus disse: eis que vos dou autoridade, toda autoridade. E quando Moisés, pela fé, olha que loucura, levantar um cajado diante do mar, porque as coisas de Deus é loucura para o homem, é pela fé. Quando ele levanta aquele cajado, o mar se abre, o vento. A palavra do Senhor diz, se você quiser ir acompanhando eu no projetor aí, irmão, Êxodo 14, porque tem bastante informações. A palavra do Senhor diz que um vento soprou sobre o mar, e o mar se abriu, e Israel passou. Diga: vento de livramentos. Deus tem livramentos para a nossa vida, amém, queridos? Sexta-feira nós estávamos orando aqui, e na frente da casa do Cole e da Gabi, bem na frente assim, tem um depósito de material de construção, um portão, um caminhão carregado de bloco, e acho que o funcionário esqueceu de puxar o freio de mão, e acabou o freio do caminhão. O caminhão desceu, arrombou o portão dele, cruzou toda a avenida ali, né, que é essa avenida que sobe aqui, como chama mesmo, queridos? Pascoal Sante. Que eles moram lá, onde cruza a Espanha com a Pascoal Sante. Desceu, cruzou toda a avenida, não tinha ninguém, olha o livramento. E veio e entrou na casa do lado da casa deles. A casa dele estava na direção do caminhão, mas o caminhão entrou do lado. Porque o vento do Espírito soprou. Misericórdia, não queremos o mal de ninguém. Mas aquele amado que mora do lado, a casa dele, o portão dele tem um parapeito, uma viga. E o portão é mais baixo. Então o caminhão veio, só enfiou o portão para dentro. Eles não estavam em casa, não se assustaram. E o caminhão parou na viga. Se tivesse entrado na casa deles, tinha arrombado o portão e entrado lá dentro da casa. Diga: ventos de livramento. O Espírito Santo sopra quando nós nem imaginamos, e traz tantos livramentos para a nossa vida. Mas o Espírito Santo sopra também sobre o vale de ossos secos, de Ezequiel 37. Deus falou algo comigo, irmãos. O vale de ossos secos era Israel, a igreja. E o profeta era a autoridade de Deus sobre aquela igreja. E Deus falou para aquela autoridade: sopra sobre o vale de ossos secos. Então, amados, nós precisamos ter esse discernimento. Você já percebeu que ossos secos gosta de conversar com ossos secos? Já percebeu? Você fala: ai meu Deus, aquele irmão já não está bem. Aí vai lá, fica grudado naquele outro lá que a gente só misericórdia. Mas gosta. Porque se familiariza com o linguajar. Qual é o linguajar do vale de ossos secos? Não vai dar. Deus não ouviu. Aquele líder falhou, o outro errou, a igreja não é boa, a palavra não é boa, o pregador não é bom, esse louvor também não é bom. É a linguagem do vale de ossos secos, só tem defeito e coisa negativa.
Essa é a linguagem do vale. Não gostei, não concordo, tô bravo, não vou. Erraram comigo, é a linguagem do vale de ossos secos. Só tem morte, só tem coisa negativa. Aí os ossos secos gostam de conversar com o osso seco. Porque fala, ai, é verdade mesmo, o negócio deslancha a conversa, né? Porque se for um osso vivo, ele começa a falar, ai, que linguagem, que coisa estranha, vai saindo de fininha, né? Eu não consigo deslanchar uma conversa aqui, porque, né, eu não acho isso, eu não penso assim, eu não vejo assim. Eu vejo é um Deus que sopra milagres, todo poderoso, e que é tão poderoso que usa ossos secos como um exército poderoso. Esse é o Deus que eu sirvo. Lá no pé do monte, está o profeta profetizando vida. E o vento do Espírito sopra e traz cura sobre aquele vale de ossos secos. Irmão, se você tem ficado no meio do vale com os ossos secos, em nome de Jesus, se coloca no pé do monte e fala, Deus me escolheu para soprar vento de vida, de avivamento, de salvação, de cura. Porque o profeta estava lá dizendo, vem Espírito dos 4 cantos, entra nesses ossos secos para que eles vivam. E esse é o nosso papel. É soprar o vento da ressurreição lá na nossa casa, lá na nossa família, no meio dos nossos irmãos. Não é entrar em concordância com a conversa do vale, mas é falar, eu sou o profeta, eu vim aqui profetizar. Apesar de tudo isso que você está falando, ainda somos o Israel de Deus. Deus ainda tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida. Se levante desse vale, vamos comigo, vamos começar a profetizar. Amém, queridos? Não desça no vale ficar com os ossos, desça lá e cate os ossos e tire de lá, e sopre vida de Deus sobre eles, e diga, o vento da ressurreição vai soprar sobre o teu casamento, amém? Vai soprar sobre os teus filhos, vai soprar sobre o teu ministério. Deus tem ventos de avivamento para mim e para você, em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele é esse vento poderoso, que tem o poder de mudar a nossa realidade. Agora sabe, igreja, deixa eu ensinar algo tão simples, mas tão poderoso. Vamos usar uma analogia natural. Se levanta aquele pé de vento. Esses dias passou um pé de vento por aqui, né? Qual é a primeira coisa de maneira natural que nós fazemos quando você vê um pé de vento vindo? Principalmente as mulheres donas de casa. Fecha a porta, fecha a janela, fecha isso, fecha aquilo, né? Ai, meu Deus, acabei de limpar a casa, socorro. Porque nós não queremos que aquele vento entre. No caso, aquele vento vai trazer sujeira. Agora, vamos olhar para o espiritual. Todas as vezes que nós fechamos o nosso coração, todas as vezes que nós não permitimos que o Espírito Santo venha e sopre. Às vezes é um vento impetuoso, às vezes é um vento que precisa arrancar o pecado, arrancar o mal, arrancar a tristeza, arrancar a dor. Não é bom isso. Vai levar embora coisas que nós gostamos. Mas aquele vento precisa entrar na nossa vida. E às vezes nós fechamos o nosso coração, fechamos a nossa vida. Você vai falar com aquele irmão que está naquela luta. Olha, pastora, eu não quero conversar. Eu não quero falar. Ou seja, eu não quero que o vento sopre por aqui. Mas irmãos, quando nós queremos viver o milagre de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, estar dispostos a ouvir e permitir que o profeta sopre o vento de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Não se isole nas tuas dores, se levanta, abre o seu coração, busque ajuda e fala, olha profeta, sopra o vento do Espírito sobre essa área da minha vida, eu preciso. E o Espírito Santo rapidamente vai soprar e vai gerar vida. Diga, vento do Espírito. Outra coisa que nós aprendemos do Espírito Santo é que ele é como um rio de água viva. Ezequiel 47, ele explica uma ordem para as coisas espirituais. Por isso que eu não creio que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus que nós vivamos longe
da comunhão do corpo de Cristo. Porque diz que aquele rio desce dos céus, passa por entre a porta do templo, da igreja, e vai escorrendo e vai descendo e vai alcançando todos os lugares. E o Senhor Jesus, Ele diz então em João 7, 37 e 38, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. O rio de Ezequiel 47 agora flui dentro de nós. Sai de dentro da nossa vida. A cura que a nossa família precisa está dentro de nós, amém? A libertação que a nossa casa precisa está dentro de nós. É de nós que vai fluir um rio de vida, porque Jesus é a água da vida. Quando ele se encontra com aquela samaritana no poço, em João 4, ele diz para ela: ah, mulher. Eu gosto tanto dessa frase, irmãos. Ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, você pediria, e eu te daria água viva. Sabe, queridos, às vezes nós estamos assim morrendo de sede, de cura, de libertação, de salvação, do mover de Deus, da presença de Deus, e a água está disponível. Jesus disse: se você soubesse, você pediria, então peça. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero água. Ela disse, ela deu uma resposta para Jesus. Qual foi a resposta que ela deu? Ah, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não volte mais aqui nesse poço. E às vezes nós estamos ministrando, sendo ministrado nessa noite, e nós não conseguimos dar essa resposta para o Espírito Santo. Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. Nós ficamos na nossa mente, argumentando. O quanto isso, quanto aquilo outro, sendo que Jesus só está falando uma coisa: pede, e eu te darei água viva, que cura, que liberta. Em Ezequiel 47, no versículo 8 e 9, diz que aquele rio, que se tornou impetuoso, caudeloso, muito grande, volumoso, ele entrou no Mar Morto. E quando ele entrou naquele lugar morto, diga morto, ele gerou vida. E começou a nascer toda sorte de peixes ali. Às vezes, irmãos, nós temos um mar morto dentro de nós, feridas na alma, medos, inseguranças, decepções, traumas. Às vezes nós temos um mar morto dentro da nossa casa. Só que o mar morto não é curado com riacho. O mar morto não é curado com fiozinho de água. O mar morto é curado com um rio caudeloso, impetuoso, forte. Diga assim: eu não posso curar o mar morto, mas eu posso aumentar o poder do rio. Amém? Quem cura o rio, eu não posso ressuscitar mortos do vale de ossos secos, mas eu posso soprar o Espírito que ressuscita os mortos, amém? Eu não posso curar o mar morto, mas eu posso aumentar a presença de Deus na minha vida, para que Ele cure a minha história, amém? Parece tão simples, né? Mas é tão desafiador praticar isso. Mas diz a palavra do Senhor que aquele rio de Ezequiel 47, ele cura o mar morto. E depois ele vai andando. Porque o Espírito Santo, ele vai andando na nossa vida, irmãos. E ele vai começando a trazer coisas novas do céu. Diz ali que nasceu toda sorte de árvore. O Senhor tem coisas novas dos céus para colocar na nossa vida. Não importa a idade, não importa o tempo. Não importa quantos anos nós estamos servindo a Deus, não importa se você está chegando agora para Jesus, se você já tem 50 anos de Jesus, se o rio passar, ele vai gerar coisas novas. Se o rio entrar, ele vai restaurar e restituir o que se perdeu, ele vai ressuscitar o que se perdeu.
Mas se ele continuar descendo, ele também vai gerar coisas novas, melhores do que aquilo que você tinha. O que o Espírito Santo precisa gerar na tua vida, irmãos? O que ele precisa gerar? O que ele precisa trazer? Os solteiros vai dizer assim, um cônjuge, uma esposa, um esposo, amém? Os casados vai dizer assim, eu preciso que ele transforme, porque a gente sempre acha que é perfeito, que o Espírito Santo só tem que transformar o nosso cônjuge, né? Santa ignorância. Quer fazer um desafio? Peça para o Espírito Santo mudar você. Porque se nós formos transformados, o poder que há em nós muda todas as coisas em volta. Se você orar muito para Deus transformar a pessoa que está do teu lado, daqui a pouco ela olha para você e fala, isso não está encaixando mais comigo, né? Então, Deus tem que transformar a nossa casa, as nossas vidas. Amém? Agora, outra simbologia do vinho, do Espírito, é o vinho novo. A festa de Canaã nós conhecemos, né? O Senhor Jesus multiplicou e transformou transformou aquela água em vinho. Fale assim comigo, eu tenho que encher as talhas de água para Jesus transformar em vinho novo. Às vezes as nossas talhas estão vazias, como Jesus vai transformar em vinho? Vinho fala de alegria, de desfrute, de celebração, de bênção, de milagres, de testemunho. Mas Jesus, Ele não fez brotar vinho, Ele transformou a água em vinho. E aonde o Espírito Santo está, aonde a água do Espírito está na nossa vida, se nós somos como essas talhas cheias da água do Espírito, então o Senhor Jesus, Ele pode transformar essa água em vinho de alegria, de poder, de graça, de festa. Mas também lá em Mateus 9,14, o Senhor Jesus diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Por isso, queridos, todos os dias nós precisamos ser um vaso nas mãos do oleiro, para que Ele vá moldando a nossa vida, corrigindo as nossas imperfeições, tampando as nossas rachaduras, para que o vinho do Senhor, a unção, a presença de Deus, não se perca na nossa vida. Então, o vinho novo se coloca em odres novos, para que os dois se conservem e a glória do Senhor permaneça. Sabe, eu queria deixar um alerta para você que serve ao Senhor, trabalha para Jesus. Cuide do odre. Cuide do odre. Não ache que só a presença é suficiente, cuide do odre. Porque a presença só vai permanecer e suportar uma vida toda até que Jesus volte, se o odre estiver sendo adaptado o tempo todo para suportar o vinho. Cuide do odre. Santifique-se. Se limpe. Se fortaleça. Porque se for um odre novo, sempre renovado pelo Espírito Santo, o Senhor pode deitando vinho, e esse vinho nunca vai se perder, vai ser derramado sobre a vida de outros, vai alegrar a vida de outros, você vai poder tirar de você e repartir com outros, você vai poder ser um canal de Deus para trazer a alegria do Senhor sobre a vida de outras pessoas, porque você sempre será um odre novo. Então cuide do odre, muito mais do que do vinho, porque o vinho quem dá é o Senhor, mas o odre quem cuida somos nós, amém? E a última figura, para a gente encerrar, o louvor já pode subir, é que o Espírito Santo é como o azeite, como a unção. Lá em Isaías 10:27 diz que a unção do Senhor quebra todo o jugo da nossa vida. A unção do Senhor nos liberta de todo pensamento condicionado. Você sabe para que serve um jugo? Quem é da roça sabe, né? É um aparelho
né, um aparelho ligado assim, um no outro, que coloca sobre como é que chama? Lombo, Douglas. Os lombos dos bois, para que os dois bois possam andar na mesma velocidade e no mesmo compasso e na mesma linha. Por isso que é colocado aquele aparelho, aquele jugo, para condicionar aquele animal a fazer aquilo que o seu dono quer. Mas a palavra do Senhor diz que a unção de Deus quebra o jugo do diabo, do pecado, da escravidão da nossa vida. Aquele sentimento que não sai do nosso coração, aqueles pecados que viraram iniquidade, a gente não consegue deixar de praticar, é um jugo, você está preso naquilo, mas a unção do Senhor quebra o jugo, e você é livre, para viver na presença de Deus, e agora não é mais um jugo do diabo que te conduz, mas agora é o Senhor Jesus. E eu acho tão interessante Jesus, Ele faz umas colocações, que às vezes a gente lê correndo assim, e não presta atenção. Quando Ele diz lá em Mateus 11, 28, Ele diz assim: olha, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, aprendei de mim, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, versículo 29. Tomai sobre vós o que, irmãos? O meu? Como assim? A unção que quebra o jugo, toma o meu jugo. É porque eu e você não somos livres para fazer o que nós queremos, amém? Não somos livres para pecar, amém? Não somos livres para fazer da nossa vida o que nós queremos. Nós temos um Senhor que se chama Jesus, e Ele tem sim um jugo, mas é diferente. É um jugo para alegria, para vitória, para bênção, para milagre, para nos conduzir para um lugar abençoado. Esse é o jugo dele. Ele coloca sobre nós também agora uma maneira de viver com Ele, para que eu e você possamos andar na presença dEle, assim como aquele jugo do diabo nos obrigava a andar, escravizados do pecado. Agora o jugo de Jesus nos convida, porque Ele diz: vem a mim, nos convida a andar na dependência dEle. E se você observar, você vai ver que os cristãos, todos nós temos alguns comportamentos iguais. Você já percebeu isso? Nós somos únicos, individuais, mas tem uma linguagem igual, tem um jeito de fazer as coisas igual, tem uma maneira muito parecida que nós fazemos, todos nós. É o jugo de Jesus, onde todos nós somos ensinados a andar daquele jeito, a se comportar daquele jeito, a falar a verdade, a não mentir. Existe um jugo de Jesus, mas não para a escravidão, mas para a vida eterna, porque o jugo do diabo já foi quebrado. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, que parou ali para socorrer aquele viajante na beira do caminho, diz que ele deitou azeite sobre as feridas, porque o azeite, a unção, cura as nossas feridas. Irmãos, Deus vai usar pessoas para curar as nossas feridas, amém? Ah não, pode deixar que isso aqui, eu e Deus. Não, está fora da palavra. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres. Deus vai usar pessoas para curar as nossas feridas, para deitar azeite sobre as nossas feridas. Ele vai usar pessoas. E você precisa ter sensibilidade e humildade para permitir que Deus use pessoas para deitar azeite sobre a tua ferida. Amém? Quando aquela viúva, né, que é a maior pregação sobre azeite, é lá de 2 Reis 4, a viúva que chega até o profeta, e o profeta fala: o que você tem em casa? Ela diz: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite. E Jesus multiplica aquilo que ela tem, porque ela apresenta diante do profeta,
Fala, olha, eu só tenho esse pouco de azeite, então vai, minha filha. E ela dá uma instrução. E quando ela obedece à instrução, o milagre acontece. Quantas vezes nós recebemos uma instrução, irmãos? Quantas vezes nós recebemos um bom conselho? Quantas vezes a palavra pregada aqui do altar é um bom conselho para nós? Mas se nós não pegarmos essa palavra e formos lá e praticar ela, não vai multiplicar o nosso azeite. Não vai vir uma unção de libertação. Aquele azeite libertou aquela família. Porque ela disse, estão vindo aí os credores, eles vão levar os meus filhos como escravo. E nós vamos compreender que nós não somos perfeitos em tudo, irmãos. Eu falo que essa mulher é um exemplo de coragem e humildade, amém? Esposas. Porque na hora que aqueles credores chegaram, aonde ela foi buscar ajuda? No profeta. Às vezes a nossa casa está um caos, nosso esposo, nossos filhos estão presos, escravizados por algum problema. E nós como mulheres precisamos ir e buscar ajuda. Ela chegou diante de Eliseu e falou, olha, meu marido, teu servo, teu discípulo, ele te servia, ele morreu. Sabe, irmão, às vezes a gente é excelente no espírito. Ora, profetiza, prega com excelência. Às vezes a gente é excelente no ministério. Meu Deus, ninguém faz tão bem aquilo como nós fazemos ali no ministério. Mas às vezes nós temos debilidade. No caso desse homem, aonde era a debilidade dele? Na vida financeira, ele não sabia administrar. Mas Deus, que conhece a nossa história, Ele sempre terá uma unção que vai quebrar o jugo daquela área que nós ainda somos limitados. Aquela mulher não voltou dispensada. Ah, minha filha, problema seu agora se o seu marido não era bom nisso. Não. Aquela mulher recebeu socorro, livramento, e de mulher afligida e humilhada, agora ela se torna a maior empreendedora da sua época. E ela se torna uma mulher próspera e abençoada, porque quando a unção de Deus, a direção de Deus vem, muda a nossa história. Quantas vezes nós estamos com tudo trancado, sabe? Você ora, nada acontece. Clama, 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 nada acontece. Você fala, meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Ali tem alguma coisa escravizando, tem uma cadeia, tem um jugo, tem uma prisão. Precisa deitar azeite ali, para que a escravidão saia e a bênção do Senhor entre. E eu fico maravilhado com Deus. E olha que era lei, não era o Novo Testamento. Havia uma dívida. E o que Deus fez com ela, ela pagou aquela dívida e viveu do resto. Quem pode dar um glória a Deus?